Insights, o podcast do Bradesco. Eu acho que você colocou um termo que eu uso bastante, que é a tempestade perfeita. Eu acho que assim, foram mudanças de imposto de renda local, que mexeu muito com as estruturas, que fez o dinheiro circular demais, né, trocar de mão, mudança regulatória, não só o nível de juros, é claro que o nível de juros, mas a volatilidade de juros, né? Volatilidade de juros que desorganiza totalmente o sistema. Então eu olho assim para frente e eu tenho uma visão mais otimista. Muito embora quando a gente olha agora e acompanha os dados da indústria, a gente vê uma certa já acomodação desse nível de resgates, né? Na margem a gente já vê a indústria com performance melhor nas janelas mais curtas, né? Então quando você olha os últimos 12 meses, os últimos 6 meses, no ano a gente já vê geração de alfa, né? O que consegue respirar. Tirando a cabeça para fora da água. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Após um ano com muitas mudanças para a indústria de fundos no Brasil, com mudanças regulatórias, retornos desafiadores e muitas gestoras deixando de existir, temos aqui uma história de longevidade para dividir com a gente. E qual é o futuro para a indústria de fundos no Brasil? Quais são os desafios e, claro, as oportunidades? Para falar sobre isso no Insights de hoje, vamos conversar com Bruno Marangoni, CEO e membro do Conselho de Administração da SPX. Bruno, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Juliana. Obrigado, Pettini. Obrigado ao Bradesco aqui pela oportunidade. É um prazer. E também está conosco Daniel Pettini, gerente de carteiras da Bradesco Asset, meu colega. Pettini, seja bem-vindo ao nosso primeiro Insights juntos. É verdade, Ju. Obrigado pelo convite, obrigado pela tua participação também, Bruno. Bruno, eu queria começar falando sobre a SPX, claro, o nosso assunto central hoje. Vocês estão no mercado há mais de 14 anos, tem 57 bilhões de reais, uma das maiores gestoras independentes aqui no mercado, e vocês oferecem hoje várias estratégias no portfólio de vocês, né? Não só multimercados. Você pode falar um pouco para a gente quais são os objetivos da SPX e o momento atual de vocês? Posso sim, claro. Esse ano a gente vai fazer 15 anos. A SPX é uma gestora que começou com profissionais que eram egressos de um banco, tiveram muito sucesso na tesouraria de um banco. Então, naturalmente, começou com os fundos multimercados, né, que era o DNA deles, em 2010. 2 anos depois, o Leonardo Linhares se juntou ao grupo e iniciou a vertical de ações. Eu diria que a SPX teve assim 3 grandes fases. A primeira fase, essa fase inicial, em que a gente tinha que criar uma empresa, um brand, criar uma empresa robusta, com um padrão de performance e de ética muito alto, né, e se diferenciar de alguma forma em relação às outras empresas de gestão que existiam no Brasil. A partir de 2016, eu destacaria uma segunda fase, que foi a fase de expansão internacional. Foi quando a gente decidiu abrir o nosso primeiro escritório lá fora, o escritório de Londres. E depois, a gente vai falar sobre isso, mas a gente abriu alguns outros escritórios e foi aumentando a nossa presença lá fora. E a terceira fase, que se iniciou em 2019, foi uma fase de diversificação da grade de produtos, de negócios, né? E daí a gente foi, aos poucos, de forma bastante cuidadosa, colocando outras verticais e diversificando ainda mais o negócio. A gente sempre se posicionou aqui no Brasil como uma casa de gestão ativa, né? Uma casa de produtos arrojados, sofisticados, produtos que o mercado costuma chamar de high alpha, ou seja, de alto valor agregado, né? A gente vem se mantendo firme nisso, a despeito, né, da volatilidade do Brasil, dos ciclos econômicos, das dificuldades, de anos difíceis para a indústria, como, por exemplo, foi, né, o ano passado. Acho que outra coisa que eu gostaria de citar é que a gente funciona num modelo de partnership.
Isso para a gente é uma coisa muito importante. Hoje nós temos aí em torno de 50 sócios, esse número oscila um pouco, e a gente acha... Vocês usam esse mecanismo como incentivo, né? Sim, não só incentivo, como um alinhamento. Né, de interesse. Então, por exemplo, a gente tem um programa anual de reinvestimento dos bônus, né, e dos dividendos. Né? O que significa isso? Significa que todos os sócios eles são orientados a reinvestir, né, esses fluxos nos próprios fundos da empresa. Né? E nós temos, inclusive, regras muito restritas para os sócios não investirem em fundos de outras gestoras. Né? Então, isso tudo só é possível quando você tem um partnership. Claro. Né? Está todo mundo alinhado. Está todo mundo alinhado. Né? Você tem ônus e bônus, né, daquele modelo. E para a gente funciona muito bem. E eu percebi na sua pergunta, você falou sobre longevidade, né? E é uma coisa interessante, porque eu vou fazer 11 anos de SPX e logicamente, que foi um período, né, muito rápido para mim, né, no sentido de que as coisas acontecem muito rápido, a vida é muito dinâmica, intensa e tal. Mas se você comparar com as gestoras lá de fora, 15 anos é muito pouco tempo. Né? Então a verdade é que o tempo vai tornando uma gestora cada vez melhor. Então aqui é um jogo de consistência, longevidade, né? Atravessar os ciclos, porque você sabe que você vai ser cada dia melhor. É uma indústria muito nova ainda, né, Bruno? E até falando um pouco dessa indústria e um pouco do que você falou sobre a evolução da SPX ao longo do tempo, né, eu queria explorar um pouco mais essa abertura, essa diversificação de estratégias de vocês ao longo do tempo, né? Como a Ju comentou, muita gente conhece vocês pelo multimercado, também pelos fundos de ações, mas vocês ao longo do tempo foram expandindo essas verticais de atuação e hoje vocês são efetivamente uma casa multiestratégia, né? Então eu queria entender de vocês, assim, como é que foi essa decisão de ampliar essa atuação, né? Como que foi tomada essa decisão, em que classes e como que vocês estão posicionados hoje, né? Legal, ótima pergunta. Acho que você colocou bem, né? A gente começou com multimercado, depois ações, né? Em 2019, a gente iniciou uma vertical de crédito, crédito líquido, por enquanto, e em 21, uma vertical de real estate, imobiliário, e depois private equity. Essa provocação, né? Essa demanda por essa diversificação, ela partiu dos próprios investidores, né? Com o passar do tempo, os investidores eles foram confiando cada vez mais nos nossos processos, acho que principalmente na capacidade de atração de profissionais, retenção de profissionais, né? Por tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, e eles foram sentindo confiança de que a gente pudesse desenvolver outros negócios, né? Então essa provocação veio dos próprios investidores. A gente sabe que esse business é muito cíclico, né? E o Brasil, especialmente, é um país muito cíclico. Então, quando acho que todo negócio no Brasil, de alguma forma, tem que tentar se diversificar. Né? Então, quando você cria outros negócios, eventualmente, quando você está num ciclo ruim, né? Ou é o juro alto, ou é o juro baixo, ou a incerteza política, o que é que seja, eventualmente um negócio está indo mal, traduzindo aqui para o nosso ouvinte, está tendo resgate, está tendo uma performance ruim, está tendo uma queda de receita, o que é que seja, eventualmente um outro negócio está indo bem e está compensando. Né? E você se torna uma empresa mais equilibrada, você se torna uma empresa mais longeva, né? Você se torna uma empresa mais resiliente, mais sustentável. A gente está vendo agora, acho que até a Juliana comentou isso logo no início, muitas gestoras, né, encerrando, fechando portas e tal. Sendo compradas, né? E a gente entende que essa diversificação ela tem esse propósito, né? Os próprios investidores, quando eles percebem isso, né, começam a perceber os benefícios disso para eles, que são sinergias entre essas áreas, né, logicamente cheio de Chinese Wall, regra de compliance, etc., mas tem muita sinergia de conhecimento, né, e quando eles começam a perceber essa sustentabilidade maior da companhia, percebem que ela vai aguentar, né, os trancos, como a gente diz,
eles também ficam mais confortáveis. E aí eles começam a confiar mais naquela empresa, né? Com o passar do tempo, eu não sei se a gente já está nesse ponto hoje, mas os investidores começam a enxergar a gente como uma asset estrangeira, ou como uma asset de um grande banco, ou seja, que é uma asset que não vai mais sumir, né? E eles começam a confiar ainda mais na gente. A gente fez esse processo com muito cuidado, né, trazendo gente muito sênior. Eu acho que uma coisa que é importante que seja dita é que, para que isso dê certo, você tem que realmente pensar muito bem no modelo de alinhamento, no modelo de incentivo. Então, hoje, para cada vertical, a gente tem um grupo muito experiente de sócios, de executivos que são especialistas e são 100% dedicados àquela vertical. E, além disso, a gente tem um grupo de executivos que toca a empresa como um todo, né? E garante que os negócios estejam funcionando e garante o monitoramento dessas verticais e garante que as coisas estão funcionando da melhor forma possível. E é uma tremenda responsabilidade, né, Bruno? Porque quando você lança uma nova vertical, uma nova estratégia com o carimbo da SPX, o teu investidor já vai esperar alguma coisa com o mesmo nível de qualidade do que você já lançou, né? Sim. Assim, no nosso caso, como a gente tem essa coisa cultural de investir muito forte nos nossos próprios produtos, né? É o que se chama de seed money, né? Normalmente a gente faz a cota 1 de todos os produtos, os próprios sócios, a própria empresa. Uhum. Então a gente pensa muito num produto antes de lançar, né? Porque a primeira pessoa que vai, né, me cobrar ou cobrar o nosso diretor de produtos é o próprio sócio, né? Que é o que fez a cota 1 e tal. Então, a gente amadurece muito isso antes de lançar, a gente pensa muito no produto que a gente quer investir, né? Até a gente ter bastante conforto. E, Bruno, falando sobre diversificação ainda, vocês foram pioneiros entre as gestoras independentes a não só expandir os horizontes de vocês com escritório no exterior, mas também fazer os investimentos, né? Apesar de com fundos e estruturas aqui no Brasil, mas realmente já tendo essa exposição internacional nas carteiras de vocês. Como é que isso mitigou os riscos e tornou, eu acho que, o passivo um pouco mais resiliente? Esses executivos que fundaram a empresa, eles sempre tiveram um DNA de olhar muito para o mercado lá fora e investir muito lá fora, né? No final, a cabeça sempre foi que o Brasil é muito cíclico, como eu comentei, e a gente não podia ficar preso a, digamos, investir e ganhar dinheiro só no Brasil, né? Então, para a gente foi um processo natural, em algum momento, botar o pé lá fora, né? E fazer essa expansão internacional. Então, isso começou em 2016, quando um grupo de sócios se mudou para Londres, né, e abriu o nosso primeiro escritório. E depois a gente abriu o escritório nos Estados Unidos, primeiro Washington, depois a gente mudou para Nova York, Singapura, Portugal e por aí vai. Com pessoas, profissionais de investimentos locais, né? Começou com a estratégia de multimercado, profissionais de investimento brasileiro foram para lá, começamos a contratar. Localmente. E assim foi. Né? E hoje a gente tem muitos funcionários lá fora, né? Pessoas locais, né? De todas as geografias, né? A gente acredita muito no valor do profissional local, né? Então hoje a gente, em cada um desses escritórios, a gente procura ter não só gestores locais, né? Mas também economistas, analistas, né? Para tanto gerarem retorno lá fora, quanto nos trazerem conforto para tomar risco nesses lugares, né? Uma outra vantagem dessa expansão é ficar mais próximo dos investidores lá fora, né? Hoje, você citou aí a questão da resiliência do passivo. Eu acho isso explica parte aí da nossa resiliência nesse momento difícil aqui da indústria local. 1/3 do nosso passivo hoje já é de investidores estrangeiros. Tá? E esses investidores estrangeiros, eles se sentem confortáveis de investir com a gente porque a gente está lá fora, porque a gente tem presença, porque eles, né, nos conhecem fisicamente, né? É lógico que esse processo foi um processo
ainda é, né, um processo difícil, custoso, né? A gente é uma empresa grande, a gente tem que sempre lidar com as dificuldades de comunicação dos diversos escritórios, né? Mas a gente tem uma tradição de enviar sócios para esses escritórios para levar a nossa cultura, né? E eu acho que a coisa, de novo, leva tempo, mas está funcionando. Uma outra vantagem desses escritórios é que a gente foi se tornando uma empresa com processos cada vez mais robustos, né? Cada vez mais competitiva do ponto de vista global. Por quê? Porque em cada lugar desse que a gente chegava, a gente tinha que aprender como é que o mercado funcionava e a gente tinha que entender como é que o regulador local queria que a gente funcionasse. Então, hoje a gente é regulado pelo FCA de Londres, de UK, pela SEC dos Estados Unidos, pelo MAS em Singapura. Então, a gente foi, de alguma forma, construindo processos, né, e construindo governanças internas que foram, digamos assim, melhorando ao longo do tempo. Obrigada, Bruno. E você falou um pouco sobre a governança e como vocês ficaram mais robustos, né? Então, tomou-se a decisão dentro do SPX também de criar um conselho de administração e o cargo de CEO, que é a sua posição hoje, né? Conta um pouquinho pra gente dessa jornada. Tá ótimo. No ano passado, os fundadores, né, controladores da empresa, eles tomaram a decisão de implementar uma governança completa, né, o que significa que você tem um conselho, tem uma diretoria executiva, foi criado o cargo de CEO e assim eu fui convidado para ser CEO. Eu acho que isso foi um processo natural, né, um processo de sucessão, né, na gestão da empresa. Conforme a empresa foi ficando mais sofisticada e maior, né, essa necessidade foi aparecendo, né? Acho que o objetivo principal, assim, maior objetivo disso tudo, era permitir que eles, fundadores, pudessem focar nas suas funções primárias, ou seja, o Rogério como gestor do multimercado, o Pandolfo como gestor do multimercado, enfim, né? Pudessem focar muito nisso, né? E um outro objetivo foi realmente definir dentro da empresa melhor como que as decisões eram tomadas, né? Para a empresa ser mais ágil, né? Para as coisas fluírem de uma forma melhor. Naturalmente que esse processo foi muito bem recebido, né, pelos alocadores, pelos investidores. Quando você tem um grupo de executivos 100% focado na empresa, as decisões tendem a ser mais imparciais, com menos conflito de interesse, né? E eu percebo que eles, fundadores, também estão satisfeitos, assim, estão mais focados realmente nas atividades primárias e se sentem mais confortáveis. Tem a questão da sucessão, né? Que eu acho que é um tema muito relevante, até quando a gente conversa com as assets estrangeiras, né? Que as empresas precisam existir, você precisa ter um plano, né? E o fundador de uma gestora, no fim das contas, ele precisa fazer 2 sucessões, né? Ele precisa, de alguma forma, treinar e selecionar pessoas que vão fazer gestão tão bem quanto ele, ou junto com ele, enfim, vão ocupar espaço. E também precisa fazer a sucessão no nível corporativo, ou seja, das pessoas que vão tocar a empresa, né? Então, é um pouco disso. A sucessão dos gestores, eles têm feito, né, os meus colegas, né, a minha geração, né, está ocupando esse espaço, e aí agora a gente também fez uma sucessão mais bem definida no nível corporativo. Bruno, para não fugir de um assunto que acho que todo mundo está curioso aí para entender a cabeça de vocês, né? Falar de mercado, né? Uma pergunta rápida e abrangente sobre mercado, né? A gente está vendo recentemente, né, os impactos da política de taxação do Trump, né? E como que isso tem mexido com os mercados, né? O aumento da volatilidade, e como é difícil ler quais são os próximos passos, quais são os impactos, né? Aliado a todo o processo de ajuste de política monetária aqui e lá fora, né? Como que tá a visão hoje de vocês para isso? E como que tá o processo de tomada de decisão nesse ambiente de tanta incerteza? Legal, Pitinho. Sim, eu acho que a gente está num momento realmente bem confuso. Essa política do Trump, ela não é uma grande novidade, né? Mas a forma como ele vem executando ela tem sim surpreendido todo mundo, né?
de uma forma muito ideológica, enfim, de uma forma um pouco agressiva, né? A forma como ele entrou no poder e demorou um pouco também, né, a começar a tomar essas atitudes também confundiu bastante o mercado, né? Eu acho, assim, tentando... eu não sou gestor, né? Eu sou um executivo, mas a forma como eu tento olhar o cenário hoje, ela é um pouco mais médio-prazista, né? Porque eu não estou ali no dia a dia, ali, no calor das decisões, ali na mesa de operações. O que eu enxergo, assim, de certa forma, é que uma parte do estrago já está feita. Assim, eu acho que tem uma parte do que o Trump tá fazendo que não tem mais como voltar atrás, é claro. O que ele vai fazer nos próximos 2, 3 meses, essas negociações, enfim, sentar na mesa com cada um desses países, vai ser super importante, né, para definir essa intensidade. Mas tem uma parte do estrago que essa desconfiança, né, com as instituições americanas, essa desconfiança com a real vontade dos Estados Unidos de ter parcerias internacionais, né, de ser realmente um país que está aberto, né, às parcerias em todos os aspectos. Eu acho que ela, de alguma forma, já deu uma estremecida. Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos, ele foi um aspirador de dinheiro, né? Você colocava o dinheiro lá, o país ia bem, era um país que incrivelmente crescia 2 com 2,5%, sem volatilidade, né? Então os ativos subiam e o dólar subia. Então era uma dinâmica muito positiva, né? Então, de alguma forma, tentando aqui ver o copo meio cheio e não meio vazio, eu acho que esse negócio pode até ser um pouco bom para o Brasil, porque se um pedacinho desse dinheiro que foi para lá nos últimos 10, 15 anos voltar a circular pelo mundo e vier para o Brasil, quem sabe a gente não consegue aí estabilizar um pouco a taxa de câmbio, né, que está se depreciando aí há quase 10 anos, né? E a gente consegue aí tirar um pouco dessa pressão na inflação e a gente consegue, de repente, né, trazer esse juro para níveis mais civilizados, né? Lógico, o Brasil tem seus próprios desafios. Eu acho que aqui, né, se eu começar a falar de Brasil aqui, vai parecer um papagaio repetindo aquilo que todo mundo já sabe. Desequilíbrio fiscal, enfim, um juro completamente inviável, né, para os negócios e tal, mas estou tentando enxergar aí, de repente, alguma coisa positiva aí dessa estabilização do câmbio, de repente aí uma janela em que o dólar deixa de ganhar valor, quem sabe aí se a parte política der uma ajudinha, a gente não consegue ter aí 2 anos, né, melhores aí do que foram os últimos 2, 3 anos. Agora, a gente já falou bastante sobre as mudanças regulatórias na indústria de fundos, sobre as mudanças na indústria de fundos. Minha pergunta vai para vocês dois, porque do nosso lado o Pettini também conversa com muitos gestores e, obviamente, o Bruno também toca uma gestora muito grande aqui no Brasil. Então, eu queria ouvir de vocês dois, porque a gente passou por muitas mudanças significativas na indústria de fundos no Brasil, mudanças regulatórias, tributárias, e um período muito grande, como você já comentou, Bruno, de retornos aquém do esperado para os investidores. O que é o futuro? É meio filosófica a minha pergunta. O que é o futuro do mercado de gestão de recursos no Brasil? E o que vocês acham que faz uma gestora preparada para navegar esse novo cenário que já foi muito desafiador e já passaram, acho que, pelos momentos mais difíceis? Pet, posso começar com você? Claro. É como você falou, né, Ju? Eu acho que a gente teve um período em que juntaram vários movimentos ao mesmo tempo, que foi a tempestade perfeita para a indústria de fundos, né? Então, você comentou, a gente teve mudança tributária, regulatória. Teve o período mais longo de underperformance da indústria de gestão ativa no Brasil, né? Então, claro, você sempre tem outliers para cima ou para baixo, mas na média foi um período muito difícil para a geração de alfa. Junto com tudo isso, um período com taxas de juros muito altas, né? Então, essa combinação drenou recursos
dos fundos de gestão ativa, né? E aí notadamente multimercados, renda variável, e você acabou tendo uma migração, né? Uma mudança no mix de alocação do investidor muito grande, né? Esse investidor acabou alocando seus recursos preponderantemente em renda fixa e incentivados e tirando recursos das classes de risco, né? Então hoje o mix dele está completamente desbalanceado, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê um fenômeno que a gente já comentou um pouco antes no call, muitas gestoras deixaram de existir, se juntaram a outras, se fundiram, e a gente vê um processo ainda em acontecimento, né? Acho que não acabou ainda, né? Muito embora quando a gente olha agora e acompanha os dados da indústria, a gente vê uma certa já acomodação desse nível de resgates, né? Na margem, a gente já vê a indústria com performance melhor nas janelas mais curtas, né? Então quando você olha os últimos 12 meses, os últimos 6 meses, no ano a gente já vê geração de alfa, né? O que consegue respirar. Tirando a cabeça para fora da água, né? Então assim, parece que a gente já saiu do pior momento, né? Mas o que a gente olha agora, né? A gente olha, né, uma indústria muito machucada. Olhando do lado de alocador, né, o que a gente tem olhado nesse momento? A gente está buscando gestoras que tem um nível de solidez muito grande, né, que consegue reter e atrair capital humano nesse cenário muito difícil, e que vai conseguir perseverar caso o cenário para volta de captação e geração de alfa ainda seja um pouco mais difícil pelos próximos 1-2 anos, né? Então a gente está tentando buscar isso. Quem são os sobreviventes, né? Quem são aqueles que vão conseguir atravessar esse mar tão turbulento que a gente tem passado, né? E é importante citar também que no lado de alocação mudou também muito o tipo de serviço que a gente presta, né? A gente saiu de uma indústria que era basicamente uma indústria de oferecer produtos para uma indústria que agora a gente está oferecendo muito mais soluções, né? A nossa área, por exemplo, é uma área que essencialmente oferecia fundos, uma área de fund of funds. Nossa área hoje é uma área de soluções de investimentos, né? Então a gente adiciona fundos, é um dos ativos que eu tenho lá dentro. Sim. Mas a gente tem ativos, né? A gente olha renda fixa, a gente olha até os próprios isentos, a gente olha renda variável, derivativos. Então hoje a solução tem que ser mais completa, né? Porque o investidor hoje nos demanda essa solução mais completa. Então também foi uma transformação muito grande também do lado de alocação, Ju. Acho que o Bruno pode complementar um pouco com a visão dele do lado de gestora, né? Como perseverar nesse cenário tão difícil, né, Bruno? Sim. Eu complementaria concordando com o que você colocou, assim, a gente vê agora nesse momento um momento difícil, né, para a indústria local, a gente vê muitas gestoras fechando, as gestoras tendo dificuldade de reter pessoas, né, e a gente vê algumas dos tijolinhos aí que a gente foi colocando ao longo do tempo, como, por exemplo, a diversificação geográfica, né, e diversificação do passivo, né, a diversificação de verticais, trazendo um pouco mais de equilíbrio ali de receita e tal, a gente se vê posicionado de uma forma muito positiva agora, né? Para dar um alívio, né? Para reter talentos, para atrair talentos. Então, na verdade, enquanto que no ano passado muitas gestoras perderam gestores, ano passado a gente contratou gestores, né? Então, a gente tem conseguido navegar bem. Agora, eu acho que você colocou um termo que eu uso bastante, que é a tempestade perfeita. Eu acho que, assim, foram mudanças de imposto de renda local, que mexeu muito com as estruturas, que fez o dinheiro circular demais, né, trocar de mão, mudança regulatória, não só o nível de juros, é claro que o nível de juros, mas a volatilidade de juros, né, volatilidade de juros que desorganiza totalmente o sistema. Então eu olho assim para frente e eu tenho uma visão mais otimista. Assim, por exemplo, esse processo que a gente veio nos últimos 10 anos, que a gente chama em inglês de financial deepening, né, que é o aprofundamento financeiro, que é maior sofisticação da indústria financeira, maior diversificação de produtos, maior arrojo do investidor, produtos mais arrojados chegando no investidor de varejo. Eu acho que esse processo ele veio para ficar. Tá? A gente está agora tendo um soluço, mas esse processo ele vai voltar. Tá? Para mim, ele tem muito mais a ver com educação financeira, com acesso à informação, com esse tipo de conteúdo aqui que a gente está fazendo hoje, e não necessariamente com a taxa de juros, né? Então, você vê que mesmo com juro alto, a indústria de crédito, por exemplo, no Brasil, segue se sofisticando, a gente tem visto novos produtos, coisas novas, a gente tem visto, por exemplo, fundo de desenvolvimento de real estate, ou fundo de private equity chegando no varejo. Então, eu acho que esse negócio veio para ficar. Classes que não existiam há 10, 15 anos atrás, né? Então, eu sou otimista nesse sentido. Uma outra tendência que eu acho que veio para ficar é a internacionalização,
né, dos investimentos dos brasileiros. Acho que também tem muito mais a ver com boas ferramentas, boas plataformas de investimento. Acho que o brasileiro tem muito pouco dólar e moeda forte. Eu acho que esse negócio também vai continuar, né? Depende de nós aqui, né, conseguirmos dar acesso a bons produtos e criarmos bons produtos. Então, assim, pensando numa gestora do futuro, eu acho que é isso. É uma gestora que, durante o seu processo de crescimento e desenvolvimento, se preocupa com longevidade. É assim que eu penso. Perfeito. E só para complementar, eu acho que nesse contexto, né, a gente vê como é complexa, né, a decisão de gerir uma gestora e também de escolher quais são as gestoras que vão fazer parte desse teu portfólio, né? Então, assim, minha orientação para quem está nos ouvindo se você está na dúvida, procura alguma orientação, né? Procura alguma ajuda para escolher, para você justamente saber quem está bem posicionado, quem está mais forte para sobreviver esse período, quem está numa situação mais delicada, mais fragilizada, né? Então, muitas vezes o investidor não tem acesso a essas informações, né? Então é muito importante nessa hora que você está tendo essa separação, essa separação do joio do trigo na indústria, você procurar algum aconselhamento. A gente não ficar só preso a um retorno passado, né? Exato. Que até tem um viés comportamental, Exato, né? Ju. Nas finanças comportamentais que a gente estuda, não ficar só olhando para o retorno passado, porque isso realmente pode ter dado um retorno muito bom no passado, mas vai que acontece alguma questão corporativa na empresa, né? Futuro. Minha pergunta para você, Bruno, é sobre equipe, né? Então, como é que é esse processo, que é um processo super desafiador, né? De contratar pessoas para a equipe, né? O que vocês buscam, o que mais chama atenção na procura de um novo profissional para a SPX, né? Tem um vídeo que até no site de vocês fala sobre fazer esporte, ser competitivo, né? Que isso é uma característica que vocês buscam nas pessoas, né? Então, me conta um pouco como é esse processo de buscar, qual que é talvez a principal característica que vocês tentam achar num candidato e, tão importante quanto isso, como é que é o processo de reter essas pessoas? Sim. Buscar, gerenciar e reter, né? Exato. Sim, eu acho... a gente tem um ambiente realmente muito meritocrático, né, de alta performance, né, um ambiente muito competitivo, né? Esse é o nosso DNA, né? Então, de fato, a gente gosta de fazer esse link, né, com o esporte, né? A gente gosta de pessoas que têm alguma história de competição na infância, na adolescência, enfim, porque a gente entende que essas pessoas, elas têm alguma tendência a serem mais resilientes, trabalharem melhor sob pressão, disciplinados, né? E a gente sabe que o mercado precisa muito disso. Você também, né? Já fiquei sabendo que você luta judô há bastante tempo. Sou judoca desde os 6 anos de idade e faço judô até hoje, competi bastante, então, sim. Mas assim, vocês me perguntaram sobre características, né? Lógico, assim, poderia citar muitas características aqui, né, que a gente procura nas pessoas, mas eu acho que, assim, quando eu penso, assim, na forma dos fundadores de pensar e na minha forma de pensar, eu diria que a gente busca, assim, 3 principais coisas. Assim, a primeira é ética, a segunda é essa competitividade / resiliência, e a terceira é pessoas com cabeça de dono, né? A competitividade ela é muito importante, né? Mas ela tem que ter um limite, e o limite dela é a ética, né? Então, a gente fica ali no dia a dia, e isso é um trabalho importante meu, fazendo essa gestão das pessoas, né? Tentando chegar num ponto ótimo, que você estimula todo mundo a performar muito bem, a trabalhar muito, a se dedicar muito, né? Mas um ambiente interno colaborativo, né? E a competição da porta para fora, vamos colocar assim, né? Sem nunca tirar o pé da ética. E aí, como a gente funciona no modelo de partnership, né? A gente gosta muito das pessoas que têm cabeça de dono, que você vai percebendo ao longo do tempo. Você não sabe isso no primeiro momento, mas ao longo do tempo a gente vai conhecendo, as pessoas, né? No final, assim,
a tendência de uma pessoa, depois de algum tempo na SPX, é ela ter um certo sucesso financeiro, né? Então, assim, o que a gente procura são pessoas que não estão ali só pelo sucesso financeiro, né? Mas estão ali porque querem ter um pedaço da empresa, querem crescer junto com a empresa, querem que a empresa cresça, né? Muitas vezes vão ter que abrir mão de algum espaço que tem para o outro, para quem está indo melhor, para quem é tem um pouco mais de expertise. Enfim, a gente acha que esse é o modelo vencedor. Muito bom. Bruno, além de um judoca de bastante sucesso e CEO da SPX, conta aqui pra gente como é que foi a sua jornada no mercado financeiro, agora já entrando num papo um pouco mais de cunho pessoal. Conta um pouco por onde você passou, o que você fez antes de chegar, até para quem está nos ouvindo, os jovens ouvintes, se inspirarem. Eu sou formado em engenharia de produção pela PUC do Rio e eu comecei minha carreira 22 anos atrás no Pactual, né, que hoje é o BTG. Eu fui selecionado no primeiro processo de trainee lá do Pactual. Primeira? Sim. Em que ano? 2003. Esse processo de trainee ele foi um processo muito importante para minha formação, porque eu rodei diversas áreas do banco durante um curto espaço de tempo, né? 3 meses em cada área. Então eu aprendi muito sobre o funcionamento do banco, né? Sobre a cozinha do banco, sobre o banco na época já era um banco grande, então eu já conseguia enxergar várias áreas, né? Em 2011, eu tomei uma decisão de migrar para a indústria de gestão de recursos, ou seja, migrar para uma gestora. Eu fui trabalhar na JGP. Eu enxergava claramente que a indústria de gestão de recursos ela ia se desenvolver muito no Brasil, e foi exatamente o que aconteceu, né? Você já tinha ali ensinar incipiente daquilo que eu chamei de financial deepening, né? Você tinha uma indústria ainda pequena, você tinha a educação financeira chegando, então eu tinha convicção que o número de gestoras ia crescer muito, né? E eu fui trabalhar na JGP, do André Jakuski. Foi uma passagem muito importante para mim, foi de muito crescimento também. Em 2014, eu fui para a SPX, eu entrei como sócio, gestor. Eu esqueci de comentar, mas no Pactual eu já tinha ficado 4 anos na tesouraria, fazendo câmbio. Então eu era um gestor de câmbio, moedas. Na SPX eu assim entrei. Final de 2017, eu tive uma primeira experiência menos, digamos... barriga na mesa, um pouco mais executiva, fui montar, né, uma área de previdência. Depois eu me tornei diretor de produtos e aí eu fui responsável por liderar essa diversificação da grade, criação de novas verticais, então contratar esses profissionais, né, especializados. A gente contratou gente muito sênior, definir modelo de remuneração, pensar nos produtos, enfim. Até que no ano passado, como a gente comentou aqui, eu me tornei CEO. Bacana. E a gente agora está encerrando a nossa conversa e no Insights a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados uma dica cultural, que pode ser um livro, um filme, uma série. Bruno, você tem uma dica para dar para a gente hoje? Pode ser mais de uma. Eu trouxe aqui, pensei aqui em 2 dicas. A primeira é um livro, tá? Que aliás eu não acabei de ler. Né? Porque eu sempre gosto de brincar com quem tem aquela pilha de livros, se realmente leu, né? Esse eu não acabei de ler, estou lendo, estou gostando muito, é o Biografia do Abismo, do Felipe Nunes e do Trauman. É um livro sobre os efeitos aí da polarização política aqui no Brasil, tá? Estou gostando bastante, é um livro com bastante dado, bastante informação, é um livro bem dinâmico, né? Falando um pouco aí dessa piora aí da discussão de políticas públicas, né? Enfim, a gente está chegando a uma eleição, eu sou uma das pessoas aí que está torcendo para a gente achar um outro caminho, né? E a outra dica que eu trouxe aí, que conversa um pouco com essa coisa de competitividade, trabalhar sob pressão, é um filme documentário chamado Free Solo, que é sobre o melhor ou o maior escalador do mundo. Ele escala sem equipamento, sem corda. Existe isso? Existe isso. E é o documentário sobre a preparação dele para escalar o El Capitan, que é uma montanha de 1 quilômetro,
sem corda, né? Logicamente que eu nunca faria isso, tenho 2 filhos, e por acaso tenho até medo de altura, sou medroso, mas eu acho que é um filme que mostra ali essa coisa de que na maior parte do tempo a gente é um pouco free solo, né? Tem que lidar ali com medo, com insegurança, muitas vezes tem que tomar decisão sozinho, né? E tem que lidar com essas angústias ali. Tomar riscos. Tomar riscos, exatamente. Pettini, qual é a sua dica pra gente hoje? Eu também pensei em 2 aqui, acho que uma mais relacionada à nossa conversa e uma completamente diferente. Acho que um livro recentemente que eu li, eu tenho indicado para muita gente, não tem muito a ver com a nossa conversa, mas que acho que conversa muito com o que a gente tem passado, né, na atualidade, principalmente para quem tem filhos, né, que é um livro chamado Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. O pessoal tem comentado sobre aquela série Adolescência agora. Esse livro, ele mergulha nesse tema, né? Então, o quão perigoso, né, é esse tema hoje, né, para as nossas crianças e adolescentes. Das redes sociais, celulares, telas, né? Exatamente. Então, eu recomendo para todo mundo que tem filho, acho que é leitura obrigatória, tá? Assim, tem disponível em audiolivro, tem disponível em livro, etc. Assim, eu tenho feito quase uma peregrinação para passar para as pessoas isso. E acho que uma outra dica mais relacionada aqui ao nosso mundo, que acho que todo mundo que se interessa pela indústria de fundos, se não assistiu, vale a pena assistir, mostra a ascensão e queda de praticamente um império, é a série do Bernie Madoff que tem no Netflix. E muitas vezes o pessoal pergunta, né, poxa, hoje em dia que tem reunião por Teams, por Zoom, etc., por que você precisa ir visitar a gestora, né? Assiste essa série que vocês vão entender por que a gente tem que visitar uma gestora, conhecer a gestora, entender a solidez dessa gestora, né, porque realmente mostra, né, um esquema ali de fraude, né, e como que muita gente foi enganada, né, durante esse período. Muita gente. Acho que vale super a pena ver para quem quer conhecer essa história icônica da indústria de fundos global. Bom, Pettini. Bom, e esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o CEO e membro do Conselho de Administração da SPX Capital, Bruno Marangoni. Bruno, muito obrigada pela sua presença e nosso bate-papo hoje. Obrigado a vocês, foi um grande prazer, muito divertido. E eu também agradeço a você, Daniel Pettini, gerente de carteiras da Bradesco Asset, meu colega que senta na minha frente. Muito obrigada, Pettini. Obrigado pelo convite, Ju. Obrigado pela tua participação, Bruno. Foi muito bom. Obrigado, Pettini. E muito bom, você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, ative o sininho para receber o aviso de novos programas e fique por dentro das gravações dos bastidores e muito mais. Até, tchau!